Quer passar no concurso dos Correios de 2024, mas você tem medo de encarar a prova de redação? Nesse vídeo eu vou te mostrar como se preparar da maneira adequada para você garantir a sua vaga no concurso dos Correios de 2024. Lembrando que a matéria redação só será cobrada para cargos de nível superior. Então, se você vai fazer prova para nível médio, que é o cargo de carteiro, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é só para quem vai fazer prova para nível superior, que vai incluir a parte da prova objetiva, além da prova de redação, em que o candidato ele vai precisar, dentro do tempo de prova, responder a todas as questões e também entregar um texto de 30 linhas. Eu vou revelar como estruturar de forma simples e eficaz, baseado no modelo de redação que eu fiz, cobrado pela banca IBFC. Esse modelo de redação foi de um tema cobrado no concurso do TRF5, Tribunal Regional Federal, da 5ª Região. É um tema, uma proposta muito recente, em que você vai entender como estruturar a sua redação baseada nesse modelo. Vou te ensinar também ferramentas práticas para você transformar o seu medo da redação em confiança e técnicas para você desenvolver uma excelente redação, mesmo que você não se considere bom em escrever. E nesse vídeo também vou passar informações detalhadas de como a banca IBFC vai avaliar a sua redação, quais são os critérios de avaliação da prova de redação segundo o edital, para você entender como entregar uma redação excelente e garantir uma excelente nota e, consequentemente, aprovar no concurso Correios. Por isso que eu preciso que você assista e fique comigo nesse vídeo até o final. Bora lá! Temos aqui o edital para o concurso dos Correios para analista, em que estão sendo disponibilizadas vagas para 16 cargos. Porém, as regras para as provas de redação serão as mesmas. A prova discursiva será realizada na mesma data da prova objetiva, muito provavelmente no mesmo horário, que é o que costuma acontecer, ou seja, o candidato ele vai precisar gerenciar muito bem um tempo entre resolver as questões e também escrever a redação, e essa redação se constituirá, cujo tema será fornecido no momento da prova. O que isso significa? Geralmente no edital, quando tem lá atualidades, tema fornecido no momento da prova, significa que a pessoa que estará responsável em elaborar a prova do concurso dos Correios para a parte de redação, ela tem a liberdade de escolher o tema que vai cair na prova. Por isso que eu gravei esta aula justamente para trazer para você um tema já cobrado pela banca IBFC, para você entender o estilo de enunciado, entender como que a banca realmente cobra a redação, devendo conter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, observando os critérios de correção a seguir. Inclusive, os critérios de correção dessa redação que foi aplicado no concurso do TRF5 são os mesmos, são os critérios padrão aqui da banca IBFC. A banca vai avaliar o seu texto com relação à progressão, grau de informatividade e coerência, ali o uso de elementos coesivos, a forma como você consegue conectar as ideias dentro do texto de forma que elas façam sentido, valendo 2 pontos. Qualidade do conteúdo, que é a capacidade do candidato de selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ou seja, a banca IBFC historicamente cobra um texto que é dissertativo argumentativo, e aqui o próprio edital já deixou isso claro, que é um texto que você vai precisar apresentar sua opinião, seu posicionamento de acordo com o tema que a banca propôs, demonstrando o conhecimento dos mecanismos linguístico-discursivos necessários para a construção do texto. E esse é, inclusive, um dos critérios que mais os candidatos perdem pontos pela dificuldade de conseguir apresentar argumentos para poder defender aquela opinião e aquele ponto de vista. Esse critério vai valer 3 pontos. Coesão, uso adequado e específico dos recursos linguísticos, como atividade de composição textual, inclusive dentro do modelo de redação que eu vou mostrar a seguir, você vai entender como aplicar esses elementos dentro do seu texto para que você consiga aí garantir os 3 pontos na sua prova de redação. E norma culta padrão, que é o domínio da norma padrão formal da língua portuguesa. A banca vai avaliar aqui com relação à quantidade de desvios gramaticais que o candidato ele apresenta na prova, e para cada desvio vai haver um desconto. A gente não sabe aqui, o edital ele não especifica quanto que a banca vai descontar, a depender de cada desvio gramatical. Geralmente essa informação a gente vai ter quando sai ali o resultado da prova de redação, tá? Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado, estiver rasurada
ilegível, incompreensível ou escrito em língua diferente da língua portuguesa. Então, o próprio edital já versa que a redação ela precisa ter objetividade, precisa ter concisão, até porque a redação ela vai ser um texto de até 30 linhas. Não tem muito espaço para você se aprofundar numa discussão. Você precisa desenvolver a sua capacidade de apresentar as informações de forma completa e dentro de um espaço mínimo, que é um texto de 30 linhas. Esse tema de redação foi cobrado aqui. Ele trouxe 2 textos motivadores. Eu não vou ler para esse vídeo não ficar muito longo, mas você pode dar uma pausa aqui e fazer uma lida para entender melhor a proposta. Mas, em síntese, a gente tem aqui o texto de número 1, explicando sobre a questão da cultura periférica, a cultura que é produzida nas periferias e como essa cultura tem se mostrado cada vez mais em evidência em comparação a anos anteriores. Inclusive, ela está sendo objeto de estudos nos Estados Unidos. O texto de número 2 fala sobre a questão do forte movimento das minorias para mostrar sua cultura e como que as redes sociais ajudou a propagar a cultura proveniente das periferias. A proposta de redação traz aqui o seguinte: pensar a cultura em meio à diversidade do território brasileiro é sempre um grande desafio. Nesse sentido, considerando a sua visão de mundo e leitura atenta aos textos motivadores, escreva em registro formal da língua um texto dissertativo argumentativo que contenha 20 e no máximo 30 linhas, são os mesmos critérios aqui do concurso dos Correios, a respeito do seguinte tema: a construção das margens na cultura brasileira contemporânea. Olha que interessante, porque essa proposta da banca IBFC é uma proposta um pouco mais subjetiva. É uma proposta que exige que o candidato ele entenda muito bem os textos motivadores, que a leitura dele seja atenta para que ele consiga entender bem a proposta e para que ele consiga, de fato, apresentar uma redação que esteja dentro do conteúdo e do tema da proposta que foi cobrada aqui. Falar da construção das margens, dessa questão da marginalização cultural e falar da importância dessa questão da cultura brasileira e aqui, ó, contemporânea. Precisava trazer isso para uma questão mais atual. Então, eu trouxe aqui um modelo de redação que eu quero, inclusive, apresentar para você, que esse modelo de redação, ele foi retirado dentro dos meus cursos. Eu tenho cursos de redação, cursos completos, e também eu deixei aqui embaixo o link para o meu curso de modelos prontos de redação, em que está incluído esse modelo de redação que foi recentemente feito por mim, e lá dentro desse material, com mais de 20 modelos prontos de redação para você fazer a leitura. Também tem outros modelos de redação que também já foram cobrados pela banca IBFC, cobrados por outras bancas que cobram o mesmo estilo de texto da banca IBFC, e também modelos de redação que foram baseados em temas inéditos e aulas curtas e direto ao ponto, tanto que esse material ele também possui um valor de investimento acessível, porque eu entendo que você está se preparando para o concurso Correios, precisa fazer vários outros investimentos. Então, se você quiser conhecer o meu curso de modelos prontos de redação, com material em PDF e videoaulas para você entender como estruturar a sua redação para poder aprovar nesse concurso, o link está aqui embaixo na descrição. Todos os modelos de redação, eles são inclusive legendados para você entender de uma forma didática todas as partes que você precisa apresentar na sua redação. Aqui eu começo com a contextualização da temática. É o primeiro passo que você precisa fazer na sua redação, apresentar o tema. E apresentar o tema, principalmente na introdução, mencionando as palavras-chave da proposta. As periferias das grandes metrópoles brasileiras foram formadas por pessoas oriundas de diversas regiões e de distintas experiências culturais. O próprio enunciado já trazia aí essa questão da diversidade e eu trouxe isso para a redação. Nesse viés aqui, ó, conectivo textual, para poder trazer uma sequência entre a contextualização e a apresentação da minha tese. A tese é a opinião, o posicionamento do candidato e você precisa apresentar essa tese da mesma forma que foi apresentada aqui. Logo após a contextualização, para você já deixar claro para o examinador qual que é a sua opinião sobre o assunto. É muito comum em texto dissertativo ou argumentativo, e eu falo isso porque eu já avaliei milhares de redações para concurso e já vi muita gente perder pontos porque não apresentou uma tese. Qualquer banca vai descontar se você não apresentar uma opinião dentro de um texto que ele exige que ele seja argumentativo, que o candidato apresente uma opinião. Nesse viés, movimentos artísticos na contemporaneidade surgem como forma de denúncia das mazelas sociais e ajudam a combater estereótipos negativos sobre esses locais. Aqui foi apresentada a opinião de forma breve. Depois você vai apresentar o argumento 1 e 2. O argumento 1, que é o que você vai usar para poder defender a sua opinião no desenvolvimento 1, você precisa mencionar na sua introdução, e também o argumento 2, que vai ser desenvolvido no desenvolvimento 2, e você precisa somente aqui mencionar para que o corretor, o avaliador, entenda o assunto, o conteúdo, os pontos que você vai abordar aqui ao longo do texto.
Apesar da cultura periférica ser uma poderosa ferramenta de transformação social, ela ainda lida com a negligência do poder público. Então, trouxe aqui uma introdução com todos os elementos necessários exigidos aí para um concurso como o concurso dos Correios. Desenvolvimento de número 1, você precisa, a partir do parágrafo de introdução, desenvolvimento 1, 2 e conclusão, sempre trazer um conectivo textual que vai conferir a ligação entre essas partes do texto. Você viu que a banca ela possui critérios aqui para avaliar o uso adequado e específico dos recursos linguísticos como atividade de composição textual, que é a coesão. E esses elementos coesivos eles estão presentes aqui, inclusive de forma didática, marcados aqui com essa cor amarelo, porque esses elementos eles precisam aparecer dentro das porções textuais, dentro do seu texto e também no início das porções textuais. Isso é obrigatório. Em primeiro lugar, aqui eu trago um tópico frasal. Deixa eu baixar aqui para você ver um pouco a legenda, que é a apresentação do argumento 1. Eu trago com outras palavras o argumento que eu vou apresentar nesse parágrafo. Expressões culturais ajudam a incluir e integrar pessoas na sociedade. Depois, na sequência, eu posso trazer aqui já a explicação, dados e a parte de repertório, que é citar fontes que não constam nos textos motivadores. Aqui nessa redação eu optei em usar o mesmo tipo de repertório, que é o repertório em que eu trago exemplos concretos. Eu mostro aqui situações, menciono projetos em que realmente condizem com o tema da redação e que tem relevância para eu poder defender o meu argumento. A escolha do repertório ela precisa ser encaixada com o tipo de ideia que você vai apresentar na redação. Aqui eu trago na sequência, pois permite que elas reconheçam sua existência, que é muitas vezes socialmente negada e excluída. Nesse viés, aqui fazendo a transição, trazendo aqui a citação, o Projeto Guri, realizado em São Paulo, é considerado o atual maior programa sociocultural brasileiro, cujas atividades de iniciação musical são oferecidas em um período de contraturno escolar para mais de 50 mil alunos anualmente. Então, eu trouxe aqui a menção de um projeto que tem relação com a produção de arte e cultura na periferia, que é a relação com a temática, para poder defender a ideia de que a cultura ela transforma a vida das pessoas. Tem esse potencial de transformação social. Apesar disso, e aqui ao final do texto você pode trazer a conclusão do parágrafo, e um ponto muito importante é que não basta somente trazer o repertório, trazer a citação na sua redação para poder validar e conferir mais credibilidade com a ideia que você apresenta. Não basta somente trazer a citação, você precisa trazer uma reflexão crítica, trazer ali uma escrita com as suas próprias palavras para você poder defender o seu ponto de vista, a sua opinião. Apesar disso, projetos que evidenciam a inclusão e a promoção da cultura precisam ser ampliados para todo o território nacional, porque esse projeto que eu mencionei, ele existe em São Paulo, existe em várias regiões de São Paulo, porém para poder atender realmente a uma necessidade nacional, teria que haver uma ampliação ou projetos em outras regiões do Brasil, uma vez que propiciam contato humano e a disseminação de conhecimento nas diferentes comunidades brasileiras. Aqui faltou o ponto final, mas estou colocando agora. Aqui o desenvolvimento de número 2 eu trago novamente a apresentação do argumento junto com o conectivo textual ligando os parágrafos. Em segundo plano, a cultura proveniente das periferias ainda carece de uma maior evidência e incentivo para viabilizar os projetos que transformam a realidade local. Porque eu mencionei lá na introdução que existe a parte da falta de incentivo do poder público. Então eu preciso trazer informações que vão contribuir com o desenvolvimento dessa ideia. Trouxe aqui novamente um repertório citando uma lei. A aprovação da Lei de Fomento à Cultura da Periferia trouxe um mecanismo inovador, a distribuição de recursos orçados conforme a vulnerabilidade dos territórios, de forma que os bairros mais afastados, que são os bairros considerados de periferia e historicamente menos providos pelo Estado, recebessem a maior parcela de verbas. Aqui eu vou finalizar o texto novamente com a conclusão e com a defesa do meu argumento, com a defesa do meu ponto de vista, a parte que o candidato precisa ser autoral. Olha só como a redação ela é muito concisa, atendendo aos critérios do próprio edital. Objetividade, clareza, concisão. A redação ela precisa entregar isso
se você quiser que seu texto ele seja bem avaliado e, consequentemente, passar no concurso dos Correios. Até porque a nota que você obtiver na prova de redação, ela vai ser responsável se o seu nome estará na lista de classificação ou não. É muito comum, e eu já vi isso acontecer demais, pessoas tirarem uma nota excelente na prova objetiva, tirarem uma nota horrível na redação e ser reprovado. Já vi gente fazer o contrário, tirar uma nota mediana na prova objetiva e tirar uma nota excelente na redação. E o candidato, ele vê o nome dele subir, assim, milhares de posições na lista de classificação. Então, se você quer realmente passar nesse concurso, que vai oferecer um salário inicial de quase R$7 mil, fora os benefícios, e realmente ter chances reais de conquistar a sua vaga, você vai precisar se dedicar para a parte da redação. Principalmente se você tem dificuldade com essa matéria. Evidencia-se, portanto, a importância da participação popular na elaboração de políticas públicas que, de fato, garantam direitos inalienáveis à vida humana, que é, no caso, o direito à cultura, principalmente nas regiões de maior precariedade, onde há muito se produz arte e cultura de qualidade. Defendi aqui esse argumento de número 2. Final, conclusão. Você pode trazer uma proposta de intervenção mais enxuta, não precisa ser igual a da ENEM, redação de concurso público ou outro jogo, ou você pode trazer um resumo do argumento 1 e 2 e um reforço da sua tese, da sua opinião. Começando aqui com o conectivo logo, mesmo diante de ações que visem romper a estigmatização e promover a cultura nas regiões marginalizadas, as iniciativas e a garantia desse direito é insuficiente e desigual no Brasil. Ademais, além desses lugares também serem potências em produzir arte, percebe que o que eu vou trazendo aqui na conclusão está conectado e já foi falado ao longo do texto, só que com outras palavras, só para poder amarrar aqui a ideia e fazer o fechamento do texto, reforçando tudo aquilo que já foi dito. O acesso à cultura muitas vezes oferece um outro caminho para quem vive nesses locais, diferente do que lhe foi apresentado em seu convívio social. Então, fecha aqui o meu texto, trazendo o resumo dos argumentos, o reforço da tese, e é assim que você deve estruturar a sua redação para que você consiga obter uma excelente nota no concurso dos Correios de 2024, como eu mencionei. Deixei aqui embaixo no link da descrição para você se inscrever no meu curso de modelos prontos de redação. Se você quiser ter a sua redação corrigida, você pode entrar em contato lá na página, vai ter um botão do WhatsApp e no final da página, se você já quiser diretamente contratar o nosso serviço de correção de redação, você pode contratar e a gente vai avaliar a sua redação conforme o critério do edital e atribuir aí uma previsão de nota, tá? Então, agradeço demais para você que ficou até o final desse vídeo. Eu recomendo para que você assista os vídeos aqui no canal. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, trazendo informações sobre a redação da banca IBFC. Ainda que esse vídeo ele seja direcionado para outro concurso, ele serve porque os critérios são os mesmos, a banca é a mesma, a forma de produzir redação também é a mesma, então recomendo para você aqui os vídeos no canal. E para isso você vai precisar se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu peço para que você deixe aqui nos comentários se você quer que eu traga outro vídeo de redação para o concurso dos Correios, trazendo aqui propostas, fazendo comentários de temas de redações já cobrados pela banca IBFC. Eu preciso que você indique aqui nos comentários se você tem interesse. Então, deixa o like aqui, agradeço para você que ficou até o final. A gente se encontra no próximo vídeo, na próxima aula. Até mais.